A gente está na linha com João Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, e a gente já te agradece, João, muito, muito pela tua presença aqui, para a gente tentar destrinchar e analisar e até pensar o que vai acontecer daqui por diante com tudo isso que estamos vendo. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia, é um prazer estar aqui. João, Gabriel, vai lá, Posso? vai lá. Não, Miragaia, eu sei que tu considera o ataque ao Irã uma violência desnecessária, né? Você escreveu sobre isso, eu gosto muito de te ouvir, porque você é um sionista de esquerda, que é uma coisa que é quase mitológica assim, para muita gente, né? Como se não existisse, assim. Essa tua posição particular, pessoal, ela tem ressonância na sociedade israelense? A população israelense hoje está mais unida ou mais dividida em torno do governo por conta dessa guerra? Bom, Gabriel, a verdade é que eu não tenho como te dar uma informação precisa sobre isso, porque eu não tenho dados ainda, não saiu nenhuma pesquisa com esse tipo de pergunta sobre o apoio à guerra, sobre o apoio aos objetivos da guerra, se é que eles estão claros. Isso deve começar a sair no fim dessa semana. Os principais meios de comunicação israelenses devem começar a fazer pesquisas telefônicas e a gente vai ter uma noção. Agora, a minha suposição, meu palpite, é que a população, ela está, em sua maioria, ela é favorável a essa empreitada. Ela vê como uma janela de oportunidades, tanto porque a população israelense entende que o regime iraniano é uma ameaça existencial ao Estado de Israel, e uma ameaça violenta que sustenta grupos como o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, que usam do terrorismo também para afetar Israel e para atingir esses planos, né, do Irã. E também, enfim, por ver a ameaça de mísseis balísticos e a ameaça nuclear do Irã, mais uma oportunidade para que isso possa ser interrompido. Eu imagino que a maioria da população vê a situação dessa maneira, e quem não vê, em um contexto de guerra, dificilmente vai se manifestar, talvez nas redes sociais, mas nas ruas certamente não. Primeiro, por causa do perigo de sair às ruas agora, tocando sirenes e com mísseis sendo disparados. Em segundo lugar, porque manifestações contra o Estado, no caso, contra uma ação do governo, mas o Exército é uma instituição da República, não exatamente do governo. As pessoas que se manifestam contra o Exército nesse momento são vistas como traidoras, né? Então é muito difícil, assim como no Irã é difícil também esperar que manifestantes que estavam saindo às ruas até pouco tempo atrás vão protestar contra o regime, porque é uma situação de emergência nacional, o país está sendo bombardeado, então ninguém corre esse risco. Eu acho que retrospectivamente a gente vai ver comentários negativos à guerra, e aí tudo depende dos resultados alcançados ou não alcançados. Tu estás em Israel, Miragaia? Sim, estou aqui. Tá, em Israel. Tá. Desculpa te interromper, é que o Miragaia traz uma reflexão que eu acho muito importante, que eu queria emendar aqui uma pergunta, que é o seguinte: ontem a gente ouviu muito, né, que principalmente de uma fatia mais à esquerda mesmo, né? Nenhuma ditadura é justa, mas nenhuma invasão a outro país é inadmissível. Essa é uma discussão mais do que jurídica, ética, que eu acho importante, né? Nada mesmo justifica a invasão de outro país. A gente vê no Irã barbaridades, né, envolvendo as mulheres. Ontem a gente trouxe a Máxima aqui, que dizia que foi presa lá 2 vezes porque o casaco dela estava um pouco acima do joelho. E ela estava de calça, ou seja, foi por uma questão de aparecer a silhueta. Pele, porque apareceu o contorno um pouquinho da perna. Claro, sociedades que se dizem, né, civilizadas olham a isso com muito receio, né, e entendem que há uma injustiça que, sob qualquer aspecto, tem que ser condenada. E eu queria o teu ponto de vista sobre isso, né? Não é legal invadir um país, por quê? Ou eventualmente pode ser justificável? Eu acho que você traz essa pergunta para um terreno interessante, porque a gente analisa a essência desse tipo de ataques, né? Eu acho que qualquer pessoa no mundo, com exceção dos neonazistas ou de uma pequena fatia da extrema-direita, se for perguntada hoje se a invasão, se o ataque, se a declaração de guerra do Reino Unido à Alemanha nazista, do Reino Unido e da França à Alemanha nazista, foi correta e foi justificada, eu aposto que todo mundo responderia que sim. E é óbvio que há limites. E eu acho evidente que, por exemplo, para interromper processos de matança da população, eu acho que é cabível
ameaças e invasões de países sobre territórios alheios. A grande questão, eu acho que tem que ser debatida, é quem pode tomar essa decisão de declarar guerra a outro país e invadir um país por conta de algo que acontece no cenário interno desse país. Quem pode tomar essa decisão? Quem é o juiz do mundo, nesse caso, para decidir quando se pode tomar essa ação e quando não? É um fato, é verdade que o regime iraniano estava massacrando manifestantes, massacrando a oposição, deixou milhares de mortos. Eu não sei precisar quantos são. Qualquer pessoa que disser um número absoluto vai estar mentindo, porque ninguém sabe precisar exatamente, mas a gente sabe que está na casa dos milhares, pelo menos. E a pergunta por que ninguém invadiu naquele momento? Ou seja, quem tem esse direito a invadir o Irã e a auxiliar a oposição ou barrar o massacre contra os manifestantes? E a gente tem uma organização global, chamada Organização das Nações Unidas, que tem um Conselho de Segurança formado por 5 países fixos com poder de veto, que supostamente foi criado esse Conselho de Segurança para intervir em situações de emergência. Inclusive, cada um desses 5 países tem poder de veto, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia. A Rússia herdando essa posição que era da União Soviética pós-Segunda Guerra Mundial. E a ONU, atualmente, e o Conselho de Segurança, nesse aspecto especificamente, a ONU não é completamente obsoleta, mas o Conselho de Segurança da ONU é completamente obsoleto. Ele não tem função. Ninguém pode tomar uma decisão ali porque os interesses locais dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da China, enfim, o Reino Unido e a França, hoje em dia, não são tão relevantes, porque eles são muito mais próximos da decisão dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa, mas eles vetam determinadas posições e nada é resolvido. Por exemplo, durante o tempo que Israel fazia uma guerra em Gaza, que deixou também dezenas de milhares de mortos, e que o Conselho de Segurança tentou votar por um cessar-fogo, e chegou até a decidir, inclusive, por um cessar-fogo que não foi respeitado nem por Israel nem pelo Hamas. Mas, enfim, quando o Conselho de Segurança votou e alguém vetou aquilo, então, se a Rússia tivesse declarado guerra contra Israel ou a China, seria justo? Eu acho que aqui em Israel, essa mesma população que justificaria, ou que Israel e outros lugares do mundo, que não é legítimo que a China declarasse guerra a Israel por conta do que acontece em Gaza, são os mesmos que estão dizendo que é legítimo atacar o Irã para poder combater um regime que massacra os seus manifestantes. Mas isso eu digo sem defender o regime do Irã, de jeito nenhum. O regime do Irã é terrível, é uma ditadura sanguinária, enfim, oprime não só as minorias, mas o grosso da população, levou o país a uma crise econômica severa e, evidentemente, para o bem da humanidade e da população iraniana, sobretudo, ele deveria cair. A grande questão é quem poderia tomar essa decisão. Mas aí, eu acho desculpa, a minha pergunta ela não é retórica, é uma pergunta honesta mesmo, que é o seguinte: Israel, por exemplo, está vendo que o Irã está tentando desenvolver uma bomba atômica, enriquecendo urânio e tal. E aí, esse regime do Irã, dos ayatolás, é um regime que não entende o Estado de Israel como legítimo. Pelo contrário, se pudesse, jogava uma bomba lá e destruía tudo mesmo e todos que vivem lá. Primeiro, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver fazendo uma interpretação equivocada. Israel olha isso e pensa assim: os caras daqui a pouco vão jogar uma bomba na minha cabeça, eu vou lá jogar uma bomba antes da cabeça deles. É o que me resta. Não é uma pergunta retórica, não estou me colocando favorável ao ataque ou não. Estou te perguntando isso para entender se esse ponto de vista é válido, se ele faz sentido, se ele justifica algum tipo de invasão, ou se ainda assim te parece que não justifica, não deveriam ter invadido nem matado o Ali Khamenei. Eu vou te dizer, então, nesse contexto especificamente, tá? Porque não foi essa a motivação inicial da guerra, né? Se fosse essa a motivação inicial da guerra, nós poderíamos questionar as lideranças de Israel e dos Estados Unidos. Na verdade, o Trump inicialmente disse que essa era a motivação da guerra. Agora, ontem ele apresentou outros 4 objetivos e nenhum deles era derrubar o regime. No caso do desenvolvimento de armas nucleares do Irã, em junho do ano passado, esse foi o argumento de Israel para atacar o Irã. Foi impedir que o Irã possa atingir armas nucleares. Eu acho que essa medida ela é uma medida que ela extrapola um pouco as ações comandadas pelo próprio Conselho de Segurança da ONU, inclusive pelos Estados Unidos. Naquele momento havia negociações. É óbvio que os Estados Unidos foram, no mínimo, informados que Israel realizaria esses ataques, mas, enfim, a guerra é uma opção para esse caso. A opção quando se esgotam, ou quando você entende que se esgotaram as estratégias de negociação. Então, eu acho que nesse momento é questionável você bombardear o Irã para impedir que
de que eles cheguem a armas nucleares quando você está em negociações para que eles respeitem o acordo de não proliferação de armas nucleares. Agora, o que eu acho que é menos questionável, ou seja, que tem alguma legitimidade a mais, é Israel declarar guerra ao Irã pelo fato do Irã financiar e armar grupos que atacam Israel, como Hezbollah, como Hamas, como a Jihad Islâmica. Até 2024, o Irã não tinha atacado Israel diretamente nenhuma vez, mas o Irã armava grupos que sim atacavam Israel. Então, uma declaração de guerra de Israel contra o Irã, naquele momento, fazia sentido de acordo com o que estava se desenhando no Oriente Médio. Israel sofreu um ataque tremendo do Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, que deixou mais de 1.200 mortos. Sofria ataques do Hezbollah diariamente, desde o dia 8 de outubro de 2023. O cessar-fogo ele foi concretizado em outubro de 2024, ou seja, ele ficou durante um ano, Israel e o Hezbollah ficaram numa troca um pouco menos intensa, até que Israel decidiu acabar com essa tensão só na fronteira e partir para uma ofensiva contra o Hezbollah, que debilitou bastante o grupo. E todos esses grupos são treinados e financiados pelo Irã. Então, eu acho que naquele momento, aquela guerra tinha um apoio muito grande, maciço da população israelense, porque o argumento era esse: a gente vai agora ir para a cabeça da serpente, que é quem está armando os outros grupos. Só que Israel terminou aquela guerra dizendo, Trump, no caso, disse que o projeto nuclear iraniano está completamente destruído e que Israel dizendo que a ameaça de mísseis balísticos do Irã foi fortemente afetada e eles não oferecem mais risco a Israel. E, de repente, 8 meses depois, Israel volta a atacar o Irã, alegando que os mísseis balísticos voltam a ser um problema. Ou seja, se aquele argumento do ano passado é verdadeiro, isso quer dizer que provavelmente a gente vai estar numa espiral de violência contra o Irã a cada 8, 9 meses. Ou seja, a guerra não resolve o nosso problema, porque ela só leva a gente a outra guerra daqui a 8, 9 meses. E com relação ao arsenal nuclear, ao desenvolvimento de armas nucleares, o Steve Witkoff, que é o enviado dos Estados Unidos para questões relacionadas ao Oriente Médio, ele disse hoje que nas negociações o Irã tinha dito, o próprio regime iraniano disse nas negociações com os Estados Unidos, que eles tinham urânio enriquecido, que em semanas eles podiam produzir 11 armas nucleares. Ou seja, o Trump mentiu quando disse que o programa nuclear do Irã foi completamente aniquilado. Isso nos leva a crer que o ataque militar, se ele não resolveu a situação em junho, por que ele resolveria agora? Né? Ou seja, realmente esses são os motivos para que esse ataque no Irã esteja acontecendo agora? E a gente questiona. Eu acho que é importante a gente questionar se realmente os ataques de agora, eles obedecem, eles vão de encontro com o que está sendo dito pelas lideranças dos Estados Unidos e de Israel nesse momento. A gente está conversando com o João Miragaia, está em Israel, né? Ele é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv. E nessa última resposta, Miragaia, tu disseste sobre o problema, atacar o problema, ou a gente vai ter um problema se a cada 8, 9 meses atacar o Irã sob esse pretexto, né? Porque antes dizia que tinha terminado a questão do financiamento, do armamento dos grupos terroristas, o Hezbollah e Hamas e etc. E a minha pergunta, na verdade, ela é um pouco complexa, talvez demorasse 2, 3 horas ou ficaríamos aqui ad eterno. Como é que soluciona, então, essa história? Porque um país já disse, né? O Irã, um governo, melhor dizendo, não um país, um governo disse que não quer a existência desse Estado, simplesmente quer a aniquilação. Ao mesmo tempo, é um regime teocrático, fundamentalista, que suprime qualquer liberdade individual. É uma coisa tenebrosa. Existe alguma forma, né? Tu mencionaste também na primeira resposta a ONU, como sendo esse órgão que hoje a gente também vê pouca razão de ser. Como é que a gente começa a pensar em solução ou em algo que caminhe nessa direção? Olha, por sorte, eu não sou nenhum chefe de Estado nem de governo eu não conheço os pormenores, nem estou tão por dentro de como são as reuniões de gabinete de cada país. E, por sorte, não é minha função pensar numa solução agora. Mas eu não vou fugir dessa sua pergunta, não. Eu digo isso por quê? Porque quando o Obama ele fez o acordo nuclear com o Irã, naquele momento não havia nenhum indício de que o Irã ele estava enriquecendo urânio acima do combinado. Tinham suspeitas que depois Israel alega que eram fundadas porque o Mossad conseguiu roubar parte dos segredos nucleares do Irã, de que estavam sendo construídos duas instalações para produção, na verdade, duas instalações nucleares
subterrâneas escondidos, né, dos observadores internacionais, mas até aquele momento, quando o acordo nuclear foi assinado, não havia nenhum indício de que o Irã estava enriquecendo urânio a um nível maior do que o combinado. Ou seja, a gente já viu no passado que o acordo ele funcionava até determinado aspecto. Você poderia propor medidas mais duras, você poderia pedir uma fiscalização maior, e você joga o Irã contra a parede naquele momento que eles não estavam tão próximos de ter urânio enriquecido para produzir armas nucleares. Mas ali foi uma decisão do Trump, e por pressão, eu não sei até que ponto a pressão do Netanyahu influenciou a decisão do Trump ou não, mas o Netanyahu sempre fez questão de dizer que era contrário ao acordo nuclear feito pelo Obama, mas o Trump decidiu sair e o Netanyahu apoiou essa saída, pressionou por essa saída e apoiou essa saída. Então, o problema que a gente enfrenta hoje, ele é um problema que não necessariamente a gente precisava estar enfrentando. É óbvio que a gente não conhece o futuro, e muito menos o futuro do pretérito. O que teria acontecido se... Só que a gente sabe o que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento não só evitou um outro ataque israelense, porque Israel esteve prestes a atacar o Irã em 2013 e não fez, abortou, inclusive por conta de pressões dos Estados Unidos, dizendo a gente vai chegar a um acordo, e durante esse acordo o urânio não estava sendo enriquecido a um nível preocupante. Então, a resposta ela está no passado. Quando a gente não faz o que precisa ser feito no passado, a gente tem que enfrentar um futuro um pouco mais complicado, né? E eu acho que o preço que a gente está pagando agora é por consequência de ações descabidas do Netanyahu e do Trump, que porventura ou por desgraça continuam sendo chefes de governo dos dois países em 2026. Miragaia, pegando um gancho nessa tua resposta, o Netanyahu tem uma definição de vitória bem clara, né? Que passa por destruir a capacidade militar do Irã e, se possível, esmagar o regime. E ele vem repetindo isso já há muitas décadas, né? Que o Irã é a grande ameaça existencial de Israel. Tu acha que agora, com a eleição israelense no horizonte e a memória do 7 de outubro ainda bem viva, né, na sociedade israelense, uma vitória militar poderia virar uma salvação política para o governo dele? Eu tenho dificuldade de enxergar esse cenário, tá? Porque eu acho que essa vitória militar ela só seria, de fato, convincente para parte do eleitorado que abandonou o Netanyahu e que reluta em voltar a apoiá-lo, caso realmente o regime seja derrubado. E a gente tem que colocar as coisas em proporções. Israel não é um império. O império são os Estados Unidos. Israel não tem condições de derrubar o regime no Irã. Israel não conseguiu derrubar o Hamas do poder em Gaza. É evidente que também faltou vontade política, porque a opção ao Hamas, que era a autoridade palestina, foi boicotada pelo próprio governo israelense, que não a considerou como opção, e por isso o Hamas continua comandando Gaza no dia de hoje. Depois de mais de 2 anos de bombardeios e de ataques excessivos contra Gaza, o objetivo da guerra, que era derrotar o Hamas, não aconteceu. Então, no Irã, se isso não aconteceu em Gaza, no Irã, onde as tropas israelenses sequer vão atuar, de maneira, pelo menos as tropas terrestres, e pelo jeito as estadunidenses tampouco, isso também não deve acontecer. É muito difícil a gente imaginar, num contexto de curto prazo, o regime do Irã caindo em virtude desses ataques. Esses ataques, é óbvio, eles podem resultar numa motivação para os manifestantes, eles podem, na verdade, trazer uma relação de instabilidade, uma situação de instabilidade para o regime, e a médio e longo prazo os manifestantes derrubarem o regime. Mas a chance disso acontecer até outubro desse ano em Israel, elas não são chances muito altas. O regime do Irã não parece estar muito disposto a cair. O Irã é um país com mais de 90 milhões de habitantes, tem milhares de quadros do alto escalão, as pessoas estavam preparadas para a morte do Ayatollah Khamenei, como estavam preparadas para a morte de outros membros do alto escalão, e eles não vão aceitar a sua derrubada de maneira fácil. E eu acho que os Estados Unidos também entenderam isso, e é por isso que a concentração agora dos ataques é de fato na produção de armamento balístico e nos símbolos do regime. Os símbolos porque a médio e longo prazo, para que a oposição se fortaleça, e no arsenal balístico para que Israel se sinta protegido por um espaço talvez de tempo um pouco maior do que 8, 9 meses, talvez 2, 3 anos, se é que isso é possível. Sim. Então eu não acho que esse cenário, que o cenário possível que a gente vê no fim dessa guerra, dos cenários que podem se construir, eles são tão favoráveis assim à recuperação de popularidade do Netanyahu. Ele pode dar uma melhorada, especialmente nas primeiras pesquisas que forem sendo divulgadas, porque a execução do Ali Khamenei,
um sujeito que pregava a destruição de Israel, ela não é exatamente impopular perante a população israelense, mas eu não acho que isso se sustenta a longo prazo no cenário eleitoral local. Professor, a gente tem uma premissa aqui no Timeline, na Rádio Gaúcha de um modo geral, mas que é trazer vozes, né, que dissonantes, que tenham pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto que está sendo amplamente debatido. Aqui, no caso, a gente está falando desse confronto, né, entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ontem a gente trouxe, por exemplo, um cientista político aqui que tem uma visão bastante diferente da do senhor, o André Leist. E aí a minha pergunta, eu estou explicando isso para direcionar a minha pergunta, que é: como é que o senhor responderia a pessoas que dizem, por exemplo, que esses entrevistados nossos, né, ou a pessoa que se propõe a ser um analista de qualquer assunto que seja, mas aqui a gente está falando de política internacional, por exemplo, que precisaria ser neutro. As pessoas dizem, né, vocês têm que trazer alguém imparcial. Esse aí não é isento. Ou dizem assim, né? Este Miragaia não é isento. Ou o André não é isento. Pode nos contestar se quiser, fica à vontade, mas tem uma orientação mais à esquerda, me parece, né? Assim como o André Leist tem uma orientação diferente, né, que a gente trouxe hoje. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, sobre essa pretensão de isenção, de imparcialidade, de neutralidade que o analista deveria ter, segundo muita gente que assiste, que vê, ou que consome essas análises, professor. Eu não acredito em neutralidade. Eu acho que todos nós somos influenciados pela nossa visão de mundo, pelo ambiente onde nós crescemos e pelos valores a partir dos quais nós fomos educados. Eu não acredito que exista imparcialidade e isenção em determinado aspecto pode ser, mas, enfim, eu acho que é importante a gente destacar que a gente não está examinando aqui um jogo de futebol, né? Que se o árbitro errou ou não errou segundo a regra, né? É óbvio que existe a lei internacional para dizer se um ataque é legal ou é ilegal, segundo a perspectiva da lei, do direito internacional. E isso é um pouco mais exato do que as nossas posições sobre a forma de analisar moralmente os acontecimentos. Mas eu nunca me propus a ser isento nem neutro. Eu tenho lado, e eu sou cidadão israelense também, e eu acho que isso é algo que é muito importante ser dito, né? Se o Irã tiver armas nucleares, em algum momento, pode ser que eu seja uma eventual vítima de um possível ataque do Irã. Então, obviamente, que eu tenho preocupação com os meus filhos também. Quando toca a sirene aqui, quando o Irã bombardeia Israel, eu tenho que ir para um abrigo. Então, eu tenho lado, eu tenho meus valores, e os meus comentários, eles são baseados na minha verdade, nos meus valores, obviamente tentando analisar a situação de uma forma razoável. Claro. Eu acho que tanto o André, como eu, como qualquer outra pessoa, é muito influenciado pela sua visão de mundo, pelo que acha que é melhor ou pior. Eu, por exemplo, acho que é ruim para a humanidade um país, por exemplo, que não permita que mulheres possam caminhar nas ruas sem hijab, porque é uma ferramenta, é um artifício, um utensílio de uma religião específica, como eu acharia que seria um absurdo se fosse obrigado em Israel que homens caminhassem de solideu, de kippah na rua, se fosse uma obrigação. Como aqui em Israel tem coisas que eu acho condenáveis, e eu critico semanalmente no podcast que eu apresento junto com o Marcos Goresten, o do lado esquerdo do muro. A gente é muito crítico ao governo israelense, a ações específicas de Israel, em certo aspecto até as transformações, a radicalização da sociedade israelense, porque eu tenho a minha ideia do que é melhor e do que é pior para o mundo. Então eu não me proponho a ser isento, eu não me proponho a ser imparcial, eu me proponho a analisar a situação segundo o que eu acho é bom e ruim. E eu acho que quem está interessado em escutar a minha posição está bem, e quem não, também está tudo bem. Eu sou só mais uma pessoa que tem algum conteúdo acima da média sobre Israel, entre outras coisas, porque eu estou aqui e porque eu estudo sobre o tema. Claro. Mas o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma verdade absoluta, e ninguém é obrigado a concordar comigo. Olha, o professor agora deu uma aula para gente, né, gratuita, veja só, gratuita, ou seja, estamos fazendo, ele dá aula para vocês sem pagar absolutamente nada, o que depois contra nós, sobre algo que falta tanto hoje em dia, que é ter uma humildade de dizer, olha, eu não estou trazendo um fato, isso aqui é o que eu acho, e é isso que a riqueza está aí, em a gente conseguir ouvir opiniões e formar as nossas convicções, ou eventualmente confrontá-las, o que hoje está tão difícil, né? Todo mundo só quer dizer, eu tô certo. Ou quando eu digo assim, né, professor, nossa, a tua opinião é maravilhosa, eu penso exatamente igual, quer dizer, eu estou elogiando a minha própria opinião, disfarçada de elogio ao outro. Mas eu queria fazer uma última, professor, que
para quem eventualmente ligou o rádio, né? Fico repetindo aqui, a gente está com o João Miragaia, está em Israel, professor lá e mestre em História pela Universidade de Tel Aviv. A minha última pergunta, que também não sei se a resposta ela consegue ser objetiva, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, ontem o PG perguntou e nos provocou, né, outros casos em que os Estados Unidos fizeram uma intervenção e depois não teve a sequência, né? E aí coisas piores aconteceram. A gente viu a intervenção no Irã e a minha lente, a lente que eu olho é de ver mulheres que são violentadas, mortas, assassinadas. Então eu vi assim mulheres comemorando e celebrando. Eu olhei com essa lente, mas a pergunta o regime cai, não cai? O que vem a seguir? É só essa que eu queria terminar. Assim, só apenas esse pequeno ponto, se o senhor precisa dizer sim ou não. Ou se quiser dizer que é o próximo presidente do Brasil, também fica só... Pois a primeira aula que eu tive quando eu entrei na Faculdade de História na Universidade Federal Fluminense é que os historiadores, eles conhecem o passado, mas o futuro ninguém conhece. Então, a gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente tem como traçar cenários, né? Baseado no passado e no presente, a gente consegue traçar cenários. O que eu posso dizer para você sobre o regime do Irã é que eles hoje são extremamente impopulares. É um regime que a gente viu as manifestações, a gente vê a crise econômica tremenda pela qual passa o Irã, e a opressão às manifestações fez com que o regime se tornasse ainda mais impopular do que ele era antes. Foram diversas manifestações nos últimos 10 anos, ondas de manifestação, e as últimas de janeiro desse ano foram as maiores de todas, né? E eu acho que esse conflito, a gente tem como dizer se ele vai ser um incentivador para que os manifestantes aumentem a força e derrubem o regime, ou se ele vai afastar os manifestantes um pouco das ruas, porque guerra normalmente une a população local, e bem ou mal, o grosso da população não saiu às ruas nem para defender, nem para protestar contra o regime, como em qualquer lugar, né? A maioria da população fica em casa e espera ver para onde vai a corrente, enfim, e geralmente flui de maneira um pouco automática com relação a isso. Eu acho que o regime iraniano, ele dificilmente se aguenta no poder por mais 4 décadas, por causa da sua tremenda impopularidade, enfim, que é resultado das suas políticas também. Agora, quando ele vai cair, eu acho difícil demais dizer. E eu também posso estar equivocado. O regime ele pode durar mais 4 décadas e eu me equivocar agora. Mas eu acho que o que aparenta é que eles vão tentar salvar o regime de alguma maneira. Se eles vão tentar radicalizar ainda mais ou moderar um pouco, a gente ainda não sabe. Eu tendo a acreditar que eles vão tentar radicalizar ainda mais as coisas. Mas a gente precisa esperar um pouco para ver. Agora, só quero fazer um comentário pequeno sobre a fala anterior, quando eu disse que o que eu estou colocando aqui é a minha posição e a minha forma de ver as coisas. Eu acho que todo mundo tem a sua, mas a gente precisa sempre comentar as coisas em cima dos fatos, não em cima, não em cima de informações inventadas. Perfeito. Por exemplo, ontem surgiu, a Guarda Revolucionária do Irã divulgou que o Netanyahu tinha sido atacado, que o gabinete do Netanyahu tinha sido atacado e que ele tinha perdido o contato desde então. E nem o gabinete dele foi atacado, e nem o Netanyahu ficou sem contato. Uma hora depois dessa falsa informação ser divulgada, ele foi filmado ao vivo no cenário de um atentado, de uma colisão de um míssil na cidade de Beit Shemesh, junto do chefe do Mossad, conversando com a população e avaliando a situação. Ou seja, a gente tem que saber diferenciar o que é fato e o que é propaganda de guerra. Nesse caso, a gente tem que analisar sempre de acordo com a informação verdadeira.